Pronto. Vamos ver se não cai mais, tá? Que luta, hein? Que luta. E vai começar a cair. Realmente o diabo está furioso com a nossa vida, né, meus irmãos? Bom, irmãos e irmãs, né? Queria trazer para vocês, todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo aí? Tá ouvindo? Tá me vendo? Tá? Tá me vendo? Igreja, hoje eu vim trazer um ensino sobre a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor. Como a gente vai ter, essa é a data aqui do título, aqui tá errada, 18/10, né? Que na verdade foi ontem. Então ignora essa data da capa, ok? Ignora essa data da capa. Como nós deixamos de fazer esse ensino, eu queria trazer a vocês esse ensino maravilhoso. Eu queria deixar bem claro a todos os meus irmãos que antes de trazer algum ensino, antes de trazer alguma coisa para vocês, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida com Deus, né? Eu tenho um contato com o Espírito Santo. Eu vou trazer para vocês tudo o que é verdadeiro, o que é sincero, o que é reto. Amém? Todos preparados aí para viajar? Amém? Vamos fazer uma viagem legal? Bom, queria que vocês pegassem a Bíblia comigo. Abre lá a Bíblia comigo. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo 22, versículo de número 19 ao 20. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 19 ao 20. Queria agradecer aí vocês aí, os comentários legais que eu tenho recebido, milhões de e-mails, pelo amor que vocês têm tido por mim e pela sinceridade de vocês. Obrigado, Elias, Gustavo. Obrigado a todos vocês. O amor que vocês têm por mim, eu tenho o triplo por vocês, pode ter certeza disso. Dá para ver sinceridade nos meus olhos, no meu agir, no meu falar, porque não tem como se esconder nada diante do Senhor, né? Quem está de engano não fica, não prospera, não cresce. Então, enfim. Vamos lá. Posso começar? Posso? Deus abençoe a André e a Cia. Vamos começar? Vamos lá, então. Sim, eu estou muito branco, já vou falar aqui antes. É porque eu estou com problema na pele. Eu estou passando aqui uma pomada, um bronzeador, um protetor, na verdade. Porque essa luz aqui, segundo a médica, ela diz que ela pode continuar afetando a minha pele. Então, isso aqui é de evangelizar, assim. Agora eu vou começar a evangelizar só de chapéu. Porque esse ano eu fiz muito evangelismo demais no sol. Então, vamos para a ceia. Vamos lá, irmãos. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que é algo muito sério que nós vamos falar. E eu queria que vocês, todo mundo me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Quem trabalha para Jesus sofre, né? Vamos lá. Presta atenção, todos vocês. Vamos lá, hein? Presta atenção. Meus irmãos, primeira coisa. Nós estamos lendo aqui em Lucas 22:19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a aliança no meu sangue derramado por vocês. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que o que eu vou falar agora, você que está em casa, as pessoas, os pastores e os obreiros, nunca pensou nisso. Eu sempre trago coisas novas, né? Vocês sabem muito bem disso, vocês são testemunha disso. Na Bíblia eu sempre trago coisas novas. Sim ou não, gente? Trago ou não trago? Veja bem, quando a gente fala Santa Ceia, a gente não está falando do sangue. Nós estamos falando santo corpo, santa comida. Então, nós estamos falando de ceia. O que é ceiar? É comer. Aqui, a ceia, o sangue não participa da ceia. Nunca o sangue participou da ceia.
Na Santa Ceia, não. De forma nenhuma. O vinho, no caso. Você vê que ceiar é comer o pão. Mas o nome Santa Ceia generaliza os dois. Por quê? Porque, meus irmãos, não há um corpo em pé sem um sangue correndo em seu corpo. Então ali, Jesus queria mostrar que todo o seu terreno, o sacrifício terreno, estava posto à mesa, repartido por cada um de nós. Ou seja, a cada pedacinho daquele que você come na ceia, você está levando ali um pedaço do seu pecado. Os seus pecados estão ali atingidos em alguma parte do corpo de Cristo, porque ele levou sobre ele matou no peito a bola do pecado, ou seja, ele segurou para ele. Então, automaticamente, aquele corpo está sendo julgado pelo meu e pelo seu pecado. Então, ele disse, depois de ceiar, ele tomou o cálice. Então, depois da Santa Ceia, vamos lá, olha que forte isso tudo. Depois da Santa Ceia, ele tomou o cálice. Ou não? Tem algum um bíblico aí, um teólogo famoso, ou estou mentindo? Então, depois de ceiar, ele tomou o cálice. Está escrito lá em Lucas 22:19. Então, depois que ele comeu o corpo, ele tomou o sangue. E por quê? Por que Jesus fez isso? Ele fez isso porque o nosso corpo, não pode receber o sangue, porque o nosso corpo não tem estrutura para receber no mundo espiritual o sangue inocente, o sangue puro. Então precisa colocar o corpo de Jesus dentro de nós para que esse pão receba o vinho em cima dele. Olha que interessante. Tem que estar primeiro o corpo de Jesus dentro de nós para depois receber o sangue, porque nós, sem o corpo de Jesus, já não somos dignos de receber esse vinho. Aleluia, Jesus, estou com vontade de dar um grito aqui. Os fariseus ficam tudo bravos, né? Mas como esse menino tira essas coisas? Ai, como? Vamos lá, vamos continuar. Ok? Então, quando ele tomou o cálice, ele falou, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Presta atenção para vocês verem. Olha que interessante. Ele disse, no meu sangue. Jesus, ele trouxe uma nova aliança. Agora esse sangue aqui derramado, ele veio para aniquilar a primeira aliança. Isso está em Hebreus. O segundo sacrifício veio para aniquilar o primeiro. E olha que interessante, uma coisa muito forte. Até ele participou da nova aliança. Olha só, vamos repetir. Da mesma forma, por assim, tomou o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, Deus fez aliança no sangue de Jesus. No meu sangue. Aliança no meu sangue. Ou seja, em cima do meu sangue terá uma aliança. E ele disse, derramado em favor de vocês. Quero dizer outra coisa também, que a ceia era tão importante, porque a ceia ela era feita com pão asmos, todo mundo sabe, pão sem fermento, né? A festa da Páscoa, do festa dos pães asmos, ela relembra o sofrimento do povo que saiu do Egito, né? Saiu do Egito. A festa dos pães asmos, vou repetir, lembra o sofrimento do povo que saiu do Egito. Era uma festa em Israel. Então, tinha essa festa do pão. Meu filho, só um minutinho. Mais de meia-noite, meu filho está muito doente. Então, escute bem, essa festa, ela relembra o sofrimento do povo ao atravessar o mar, né? E sabe que é uma coisa que eu vou falar para vocês, interessante, uma coisa muito interessante, que quando o povo saiu do mar, lá das mãos de Faraó, quando eles passam pelo mar, a Bíblia menciona que eles foram batizados. Esse é o apóstolo Paulo que disse isso, não foi eu.
1 Coríntios 10, se não me engano, versículo 1. Então, olha que interessante, vem um novo nascimento ali, certo? A primeira aliança com o povo de Israel começou, 1 Coríntios capítulo 10, isso mesmo. O povo batizou, mas como batizou sem água não emergiu? Só de passar dentro do mar em terra seca eles foram batizados. Então, o que acontece? O que acontece? Nós vemos na história bíblica essa situação, a situação de um povo indo em busca de uma aliança. Tudo bem, tranquilo. Quando eles entram no mar, é a mesma coisa de Jesus entrando no mar. E depois ele saindo, é a mesma coisa de Jesus ressuscitando. Porque o batismo que João batizava na morte de Cristo. Então olha que interessante do arrependimento. Só um minutinho. Foi. Ai, meu Deus. Então, o que acontece? Acontece que o próprio Deus dedicou uma coisa muito interessante. Quando o povo ele vai para as águas do Mar Vermelho, vocês perceberam que o mar chama-se Mar Vermelho. Vermelho é cor do quê? De sangue. Ah, eu vou parar de ensinar. Vou deixar vocês com gosto de não quero mais. Vou deixar. Eu vou deixar vocês com gosto de quero mais. Posso deixar vocês com gosto de quero mais? Então, o Mar Vermelho. Então mostrava realmente ali um sacrifício de alguém. Embora seja que a Bíblia menciona, lançai teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então Jesus foi lançado sobre as águas. E aqui na frente, em Mateus, no ventre de Maria, nós achou o pão. Ah, Jesus amado, meu filhinho aqui. Calma que eu cuido dele e cuido de vocês, tá? Eu faço os dois, tenho certeza que eu faço os dois. Então, o pão tinha uma festa que era o pão asmo com ervas. Então, por que com ervas? Era o pão da aflição. Jesus foi o pão da aflição. Então você vê que o pão começa há muito tempo. O pão começa lá atrás, né? E você vê que coisa mais interessante, né? Essas descobertas motivantes, né? Essas descobertas que eu falo é tudo na hora, viu? Tudo na hora. A coisa mais interessante que tem é que Deus já dava sinais que Jesus Cristo já viria, né? Então o pão já vem de lá de trás, né? E outra coisa interessante que vocês podem passar vendo que realmente é algo muito, muito interessante. A Bíblia menciona de um fato muito interessante também que aconteceu dentro do templo. Tinha 12 pães na mesa da proposição, né? A mesa da proposição. E aí Davi mentiu e aí comeu o pão. E somente o sumo sacerdote podia comer do pão. Eu disse só os pastores. Não foi isso que eu acabei de dizer? Só o sumo sacerdote poderia comer do pão, né? Que ficava no tabernáculo. Lá em Êxodo 25, 23 fala: porás, Deus fala, porás sobre as pães da mesa dos homens diante de mim perpetuamente. Então tinha 12 pães, simbolizando, eu acho que as 12 tribos de Israel. E o que aconteceu nesse intervalo? Davi vai, come os pães da preposição. E Jesus adverte isso para os fariseus. E Davi não entrou e não comeu o pão. Davi errou, claramente que errou, não podia comer. Era só para os pastores. E agora você entende que esse o pão da proposição, que Deus falou que ia colocar diante dele, já não precisa mais. Porque Jesus agora é o pão que desceu do céu. E sentou e entrou dentro do tabernáculo, ficou na mesa da proposição. Olha só que interessante, né?
E aí trouxe das 12 tribos, originar uma tribo só que é Judá, que ele é o rei leão da Judá. E a coisa mais interessante ainda é que quando Davi come, só podia comer só os sacerdotes. E aquela mulher em Israel fala assim, Jesus fala assim, o pão é só servido, não é servido para os cães estrangeiros. Ela falou assim, mas os cães também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ou seja, o pão que desceu não era, agora esse pão para Israel não precisa ser pastor para comer dele. Todos podem comer. O pão está na mesa. O pão está na mesa. Então agora o pão da preposição era só os sacerdotes. Agora todos podem saciar em Israel esse pão aí que desceu do céu. Então Jesus falou, eu sou o pão vivo que veio do céu. Então esses pães, né, desde o tempo que a gente vê essas palavras do pão da preposição, do pão da festa dos pães asmos, a gente vê realmente já um significado muito interessante, né? Essa é uma situação muito delicada da gente imaginar que realmente o pão que era só para sacerdote, hoje eu e você pode comer, porque aquela mulher fez com que Jesus analisasse as coisas. Porque Jesus falou, esse pão é só da mesa de Israel, mas essas migalhas que caem da mesa do Senhor, os cães também aproveitam, então deixa comer essa migalha. Então Jesus falou, nunca vi tanta fé em Israel, e ficou realmente motivado. Então, meus irmãos, esse algo que vem trazendo essas revelações, vem nos mostrando que também era necessário ter uma coerência. Por quê? Porque Jesus está falando agora, olha, na hora de fazer o pão, muito fermento leveda toda a massa. Ele disse isso. Então, ele está dizendo, olha, vai com temperança, vai devagar, porque se colocar muita coisinha humana no meio dessa massa aí, vai acabar com a massa e nós não vamos conseguir fazer o pão. Interessante, né? Então, tudo para a gente chegar no estatuto de Cristo, a gente tem que ter muita temperança, porque senão a gente nunca vai chegar até o pão perfeito, que é Jesus Cristo. Bom, enfim, vamos vindo para cá. Vamos vindo aqui sobre a festa da Páscoa. Muitos celebram... Nossa, está doendo, Abner. Irmãos, eu estou doendo, ele pesado. Eu não sei, está difícil. Está interessante o estudo, mas está difícil aqui com meu filho. Peraí. Meu Deus do céu, que dor. Meus irmãos, está sendo muito difícil cuidar de criança, meu filho doente, cuidar de vocês, né? Cuidar de todo mundo tá sendo fácil não, tá? Mas vamos lá, vamos tentar. Vocês me desculpam, tá? Eu preciso ser pai, minha esposa tá doente, tá grávida também, tá todo mundo doente aqui. Por isso que ele tá acordando essas horas. Me perdoa aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Mas eu precisei levar ele ali, tava doendo no pescoço demais. Nossa, meu Deus do céu. Então, o que acontece? Vamos aqui agora para a ceia do Senhor. O que é simbolizado a ceia? Né? A gente falando do pão lá atrás, o que é simbolizado a ceia? A ceia simboliza o sacrifício. E uma coisa interessante, né, que nós vemos, interessante, que como Jesus é perfeito, que vocês viram o que aconteceu lá na mesa, onde Judas Iscariotes estava sentado com ele? A Bíblia diz, meus irmãos, que ele molhou o pão na onde? Ele molhou o pão no vinho e deu para aquele que eu molhar o bocado de pão, eu darei, porque esse irá me trair. Quando Jesus fez aquilo, ele mostrou que ele não poderia dar o pão seco. Ele olhou para Judas e falou assim, você quer mesmo me trair? Você vai me trair?
Então, se você levar só o corpo, não vai ter sacrifício. Então, tó. Nossa, essa foi forte. Leva o corpo com o sangue molhadinho. Nossa, Jesus, que palavra! Eu tô querendo dar um pulo aqui, não consigo. Ai, que forte. Que forte. Ai, que forte. Aí eu queria dar risada. Então ele não podia estar só. Meus irmãos, os ensinos que saem daqui é muito forte. Então ele falou, eu não posso estar só o sangue, o corpo. Eu tenho que molhar aqui o meu corpo no sangue e dar por inteiro. Senão não é válido, né, Judas? Né? Então, meus irmãos, é muito forte as revelações que Deus me dá. É por isso que as pessoas ficam com inveja, né? Esse moleque fala que eu não conheço Bíblia ainda. O pessoal, acredita que o pessoal fala que eu não conheço Bíblia? É brincadeira. Então tá, vamos continuar. Igreja, que forte, que ensino tremendo. Quando Jesus está sentado na ceia, vocês vê que realmente Jesus não está no templo. Não está no templo. Vou repetir. Jesus não está no templo. Você pode fazer a ceia em qualquer lugar? Pode, em qualquer lugar. Paulo diz, quando procurar um lugar para se reunir, qualquer lugar, que esteja um ambiente quieto, que haja temor, um ambiente tranquilo. E na rua não, porque não dá, né, esse tipo de motivacional e tal. Então vocês veem que esse cálice, esse pão, não é assim, vou falar sobre a ceia, o cálice está ali, o pão ali. Não é isso não, tem que trazer coisa lá atrás. Por exemplo, Jesus falava da sua morte também na festa de Caná da Galileia. A festa de Caná da Galileia, ele foi chamado, ele foi convidado para ser o quê? Para ir na festa de casamento. A festa de casamento era do povo judeu. E a alegria do casamento era o quê? O vinho. Quando Jesus acaba as taças de vinho, ele falou assim, a mãe dele, filho, ô Jesus, acabou o vinho. Ele falou, o que tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Imagina você falar assim para a pessoa, eu vou para minha casa, ele fala, Play Center. Olha que céu lindo, futebol, bate, não bate. Jesus fez isso com a sua mãe. Ela falou assim, acabou o vinho, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. O que Jesus queria dizer com aquilo? Jesus queria dizer que foram 6 taças de pedra transformadas de água em vinho. E ele quis dizer assim, eu não posso sangrar agora. Porque Jesus ali mostrava o sacrifício de Jesus. A água transformada em sangue. Lembra o mar vermelho? Lembra o mar vermelho? Olha a cor do mar vermelho, lá atrás, que eu acabei de falar. Então não era para trazer a água ainda em sangue. Então ele falou, não é chegada a minha hora, a hora de sangrar. Porque Jesus tinha que sangrar para o casamento de Israel para com Deus, e Deus e Israel casando, o casamento teria alegria. Então quando Jesus agora transforma, ele falou, pô, esse vinho aí é melhor do que o primeiro, hein? Então o segundo sacrifício foi igual ao primeiro. Eu tô querendo dar um glória, mas não consigo, tô doendo. Então isso significa o sacrifício de Jesus naquele casamento. Ele foi convidado para ser sacrificado no casamento de Israel. Vocês estão entendendo? Então, é forte ou não é, igreja? Então Jesus, ele foi chamado para isso. E ali ia trazer o sangue. Agora, ele transformou somente 6 talhas de água. 7, tudo na Bíblia é 7. Falta uma. Cadê essa 7ª talha? Alguém sabe? Essa 7ª talha vai acontecer na cruz. Lembra que ele falou para a mulher samaritana? Que beber essa água voltará a ter sede, que beber a ideia jamais terá sede, nem para uma necessidade igual viva, que se tornarão para a vida eterna. E aonde está essa água? Ele dá para meus filhos, minhas crianças. Vai, busca teu marido, já se bem, se já 5 maridos, agora que tem que ter no teu. Beleza, falei rapidinho, vocês sabem João 4. O que aconteceu lá em João 4? A mulher achou que ia dar água, ela precisava de água.
E lá na cruz, Jesus, ele é a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Então essa pedra, ela foi hasteada para cima. E dessa talha, dessa pedra, essa talha de pedra, saiu água. Quando o soldado vai lá e ó, no peito, devia sair sangue, sabe o quê? Água. Então aquelas águas que saíram do corpo de Jesus foi transformado em sangue. Então era uma talha sendo preparada. E esse, que hora que virou sangue? Depois que Jesus entregou teu espírito. Aí a 7ª talha do casamento de Caná da Galileia aconteceu. Por isso que ele falou, não é chegada a minha hora. Ele era a 7ª talha. Muito forte. O ensino de ceia, pegar... não é muito forte. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho da ceia aqui, vamos mais para cá, senão a gente não acaba sendo só mistérios da Bíblia, que aí a gente vai acabar. Vamos lá. Olha, primeira coisa, podem cear só pessoas que não estão em comunhão com a igreja. Nada disso, quem disse isso? Tem que estar em comunhão com Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu e meu Pai entraremos dentro dele, e se ele ceará comigo, e eu cearei com ele. Então tem como cear sozinho? Tem. Jesus falou que tem. Tem como você ceiar sozinho. Tem como você ceiar sozinho. Ele disse, se você ceiar, eu e meu Pai cearei com você também. Se você não tiver ninguém para cear com você, eu e meu Pai cearei com você. Vou colocar minha boca lá naquele redondinho lá. Viu, fariseus? Vocês acham que aqui pega a Bíblia aqui? Aqui eu sou diferenciado, eu fui escolhido. Não tem como você bater com um homem do céu. Eu nasci no céu. Esses ensinos que vocês dão muito raso aí, é muito raso. Ninguém quer ouvir isso aí, essa porcaria de ensino. Nós queremos ouvir coisas grandes, espirituais. Tá bom? A irmã falou, você acha demais? Não é. Eu tenho que falar a verdade. Eu sou humilde demais reconhecer que eu sou falho, mas tem que reconhecer quem é bom e quem é ruim. Paulo disse isso. Seja notório entre vocês, dá honra para quem tem honra. Tá bom? Vamos lá continuar. Igreja, quando ele deu ali para Judas o pão molhado com sangue, ele mostrou ali, ó, tô indo pro sacrifício. Tô indo e não tem como escapar do sacrifício, né? Então, o que tinha Jesus ali no meio, né? Ninguém sabe se ele está no meio, se é um quadro de Da Vinci, se não me engano, de Da Vinci. Aquele quadro não é verdadeiro. Ninguém sabe se Jesus estava no meio. Se tinha 6 para cá e 6 para lá, ninguém sabe disso. Ninguém sabe se Maria Madalena também estava junto. Isso a Bíblia não fala. Mas o que a Bíblia ensina é que ele partiu o pão, ele rasgou o pão, partiu e deu de comer a cada um. E depois tomou o sangue. Então, na Santa Ceia, na hora de eu fazer o pão, sem fermento, posso ceiar todo mês? Posso ceiar todo dia? Todo dia. Aonde a Bíblia menciona que não pode cear todo dia? Porque em tempo de Páscoa, ou a congregação que faz uma vez por ano? Não. Ele disse, faz isso aqui em memória de mim. Se eu quiser lembrar que Jesus morreu e ressuscitou amanhã, eu ceio amanhã. Se eu quiser lembrar depois da manhã, eu ceio de novo. Se eu quiser lembrar, eu ceio de novo. Se eu quiser, eu ceiando, e vou ceiando, e vou ceiando, e vou ceiando, para morar no céu. E vou ceiando, vou ceiando, vou ceiando, para morar no céu. Eu ceio quantas vezes eu quiser. Ele falou, fazer isso em memória de mim. Então eu quero memorizar ele toda semana. Então não tem essa religiosidade. É por mês. É por mês. Nada disso. Você pode ceiar à vontade. Tá bom? Outra coisa. Vai ter que ser pastor para fazer o pão. Nada disso. Tem com a vida com Cristo. Tá liberto. Tá com a vida com Cristo. Ceia. Mas nós vamos daqui a pouco ensinar vocês que não deve tocar na ceia indignamente. Tá bom? Vamos ver em 1 Coríntios 11, 26 o que diz lá. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então são dois fatores, lembrar dele e anunciar a sua morte. Então é interessante que anunciar a sua morte. Então toda vez que a gente está ceando, a gente está falando, Jesus morreu. O que ele falou ali, ó. Para dar uma risada gostosa, mas não consigo. Toda vez que vocês estiverem ali, ele vai falar assim, a hora que você comer ali, ele vai, Jesus morreu. Você está entendendo? Né? Então, presta bem atenção. Quando você ceia, você anuncia a morte dele até que ele vem. E também você faz memória dele. São duas explicações que Jesus deu. Agora, o que é interessante, né? Você está anunciando ali a morte dele e você está fazendo em memória dele. Ele falou para anunciar a morte. Ele não falou da ressurreição. Então, toda vez que você tomar ceia, você tem que sim fazer um cerimonial de velório. Vocês não podem tomar ceia lembrando da ressurreição. É proibido isso. É proibido. Deus falou que é proibido. Vocês não podem. E isso é bíblico. Olha lá. É a morte, não é a ressurreição. Amém? Deixa eu ver quanta bateria eu tenho aqui. 22. Eita, saiu tudo aqui agora. Vamos colocar o ar, né? Então, até a morte, até que ele venha. Esse aqui é meu filhinho. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Só um minutinho. Então, essa questão aí, vamos ver aqui. Vou colocar aqui. Isso aqui eu tenho tanta foto aqui de pessoas pedindo oração, ó. Vamos aqui, ó. WhatsApp, cultura de terra, downloads. Eu tô cheio de imagem de WhatsApp aqui. Vou falar pra você. Minha filha. Vamos colocar DSA. Vamos deixar branquinho assim, né? Não, eu quero o DSA mais bonito. Aí, DSA. Pensa no pastor que tem foto de gente que eu nem conheço. Então, o que acontece? Esse anúncio da morte, você tem que, toda vez que tomar ceia, você tem que estar, né, só lembrando da morte. Por quê? Vocês perceberam como que é a ceia aqui na igreja? A gente chora, a gente fica lá naquele corpo lá. Jesus morreu, toda aquela situação, todo aquele momento. Deixa eu pôr meu rosto aqui. Aquele momento, Jesus morreu, Jesus isso. A gente realmente leva isso como um velório. Por quê? Porque Jesus ele vai ressuscitar. Vai. Ele está vivo? Tá. Mas ele só vai ressuscitar. Quando nós tomarmos a ceia. Aí ele vai fazer vida em vós mesmos. Que tremendo, meus irmãos. Ele ressuscita dentro de vocês. Ele ressuscita dentro de vocês. Para fora ele está morto. Para dentro ele está vivo. É muito tremendo. É muito forte. Terei vida em vós mesmos. Né? Olha só. Vai ter Santa Ceia no céu? A boda do Cordeiro? Parece que tudo indica que sim. Tudo indica que vai ter uma ceia no céu. Né? E a coisa mais interessante é que o pão vai estar vivinho, hein? Mas vamos lá. Ele disse, portanto, nós estamos na live agora e tem gente pedindo ajuda. O que está acontecendo aí? Se vocês ficarem atrapalhando, a mulher está possessa, digitando possessa, aí não tem como fazer ensino ou prestar atenção aí, quebra o ensino. Por isso que é ruim ter comentário. Você sai
da orientação espiritual, você sai. Se não atendeu, eu sou chato. O que está acontecendo? É complicado, meus irmãos. Tá? Muito complicado. Então eu tenho que estar aqui, tenho que estar aí, tenho que estar lá, tenho que estar aqui. Então é muito isso. Tem que ver o que está acontecendo aí. Passa para vocês aí. A pessoa está endemoniada, dá o número dela, não tem como ligar, só depois que acabar a coisa que eu estou sem telefone. Alguém ora por essa moça e expulsa esse demônio aí. Vocês têm essa autoridade também. Vocês é inscrita do canal. Vocês têm essa autoridade. Então, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo hoje. Troca de cálice. Isso é uma mentira. Ai, tá. Eu tenho que orar para Deus transformar o pão em meu filho. Meu Deus, é hoje. Hoje está difícil demais. Então, preste atenção, irmãos. Eu tenho que orar para Deus transformar pão? O que vocês acham? Isso é bíblico, isso aí? Tem que orar para Deus transformar pão? Onde está isso na Bíblia? Sabe porque Jesus deu graças? De forma nenhuma, isso é coisa da Deus e amor. Não tem que orar em nada. Transforma essa água em vinho. Nada disso aí. Isso é uma heresia terrível. Transforma esse pão. Transforma. Quando nós estamos... A Bíblia fala que Deus conhece intenções do coração, a lei do pensamento e tal. Quando nós estamos indo para a ceia, automaticamente nós estamos indo para um velório. Já te disse agora. Eu vou ceiar, estou indo para onde? O velório. Então eu sei que ali é o corpo, ali é o sangue. Eu não sei porque fica, transforme agora. Eles fazem assim, os fariseus, ó. Eles pegam assim, ó. Transforme agora. Transforme cada coisa. Então não tem nada disso, tá bom? O negócio de transformar, isso aí não existe. Ali nós estamos já em culto racional e Deus conhece a intenção do coração. E coração é a terra que Deus passeia, Ele sabe que você está ali, Ele sabe que é o culto de Santa Ceia, tá bom? Não é como você pegar um pão, tomar um vinho, nada disso. Ali é um memorial. Você está em espírito de culto, tá ok? Não tem que fazer nada, não tem que orar para transformar nada. Tem que pagar o pão e dizer, esse é meu corpo, e assim ele disse, esse é meu corpo, para apresentar o pão, ó, aqui está o corpo de Cristo. Ó, aqui está o sangue de Cristo. Aqui está o sangue de Cristo. Aqui. Aquela garrafinha, quando vocês beberem, que sobrar, joga fora. Se vocês orou num copo separado, o que está no copo tem que jogar fora. A garrafinha você pode beber. Só o que você consagrou, que você separou para a mesa. Mais nada. Tá bom? Bom, lembrando que vocês não podem tomar ceia. Divorciado. Eu não posso também proibir. Esse é o problema, porque o homem examina ele a si mesmo. Então eu não posso proibir ninguém, nenhuma igreja. Sabia que as igrejas podiam ser processadas por isso, né? Se eu for na tua igreja e você não me dá ceia, você pode ser processado. Porque a igreja, a ata, para quem nunca teve uma igreja aberta, a ata mostra, ela tem uma lei que a igreja não pode fazer distinção de pessoas. Então, se eu falar, eu quero ceiar, mas você não pode, eu já me examinei, eu quero, já era. Tem que ceiar, tem que dar ceia, né? Mas pelo regimento interno da igreja, a gente acaba não dando. Mas examinar o homem a si mesmo, né? Então, sem vaidade, não precisa falar nada, vocês acompanham o canal que vocês sabem o que a gente prega, né? A gente sabe, sem segundo casamento, essas coisas, transando fora do casamento, nada disso, tá ok? Por quê? Porque se comer e beber do cálice, que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso é entre vós muitos fracos e doentes, vários já dormiram. O que ele falou aqui? Vários já morreram.
só por tomar a ceia indignamente. Então imagina que a coisa não é brincadeira, ok? Dá para entender, tá dando para entender esse ensino, meus irmãos? Tá legal, tá gostoso? Vocês estão gostando? Tá muito produtivo, né? Tá bom? Ótimo, né? Como sempre, né? A gente passa 1 hora que a gente nem vê. O que acontece? Precisa de uma liderança espiritual para tomar a ceia? O que vocês acham? Precisa ou não? Uma liderança espiritual? Não precisa. Jesus já deixou o Espírito Santo para convencimento. O líder é o Espírito Santo. Não tem nada disso. Isso aí é conversa fiada. Tem que ter um líder. Não existe isso de liderança. Tá bom? Então, o Espírito Santo já é o líder. É ele que já convenceu nós do pecado. Então, é ele que nos convence. É ele que nos dá essa primazia de aceitar Jesus e cear com ele. Tá bom? Não precisa de um líder espiritual. Jesus está falando para os seus discípulos. E agora o líder dele vai partir para o céu. Ele disse, vai chegar um dia que eles vão começar a jejuar quando eu partir. Eles iam ficar sem líder. E quando ia ficar sem líder, Jesus falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas, para você ficar no meu lugar. Pedro falou assim, Senhor, apacento. Então Pedro ficou na direção da obra, e os discípulos fizeram o quê? Se separaram. E não tinha igreja pronta. Como eles ceiaram? Essa é a pergunta. Eu quero que alguém responda. Pedro não estava lá. Pedro tinha ido com o Barnabé, com Paulo para o outro lado. Pedro e João do outro lado. Como que foi que eles ceiaram? Se andou em dois. O Espírito Santo estava com eles. Entendeu? Então quando eles se repartiram entre eles, o líder já não estava no meio deles. E como eles ceiaram? Então muita gente são hipócritas em falar essas coisas. Outra coisa que eu queria trazer a vocês é reunir. Qualquer lugar você pode reunir com o pessoal. Tá sozinho? Vai cear sozinho. Tá com o pessoal? Espera um ao outro comer. Tá ok? Espera um ao outro. Por que um ao outro? Ele falou esperar um ao outro quando todos estão reunidos. Mas quando está sozinho, você não precisa esperar ninguém. Ai, Jesus, como o Senhor é lindo. Se está mais de um, você espera o outro. Mas você está sozinho, você não vai esperar ninguém. Você vai fazer essa parte, vai comer lá. Só quando estiver reunido. Por isso que ele falou, quando vocês se reunirem. Ou seja, há mais de 2. Tá bom? Então, por isso que ele fala, espera um pelos outros. Mas se você está sozinho, você vai esperar quem? Você vai comer, você vai fazer agora, tem que ser real. Tá bom? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lembrando, a vida tem que estar uma vida muito santa. Você não pode ceiar juntamente com Deus e juntamente com os demônios. Então, muito cuidado nessa prática também. Tá bom? Muito, muito prático. Porque está escrito isso lá em Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, tome muito cuidado na hora de tomar a Santa Ceia, tá bom? A gente vai tentar fazer ela domingo. Domingo, no caso, seria amanhã. Eu falei domingo, mas vai ser para próximo domingo, tá? Vai ser o próximo domingo. Por que mais uma semana? Mais uma semana para a gente falando mais sobre o assunto, porque é muito sério tomar ceia. Então a gente tem que preparar esse povo o mais rápido possível, tá bom? A ceia é séria, então a gente precisa falar um pouquinho mais sobre o assunto, como faz. Qual a intenção de se parar a minha internet? Pastor, caiu minha internet, como que fica? Se cair a sua internet, você não conseguir logar ela, fica tranquilo que tem várias soluções para você cear. Você vai abrir no livro de 1 Coríntios 11, 23, né? Vai pegar ali, porque você já está com o pão ali na mão. Qualquer dúvida tem no canal como a gente faz assim. Você está com o pão, vai estar com o vinho, você come, ora um pouquinho, glória a Deus, aleluia, depois toma do cálice, glória a Deus, aleluia, tá bom? É isso daí, não tem segredo, até criança faz isso, mas com muito temor
e muita obediência. Não toque. Criança pode cear? Pode. Criança que não tem malícia pode cear. Você pode dar a ceia para uma criancinha, ela não tem entendimento, fazer isso em memória de Jesus, mas a criança não tem, mas não é bom. Não é pecado, mas não é lícito. Vamos colocar assim. Não tem porquê a criança ser. Agora, se tem um menininho que já sabe, já conhece as leis do Senhor, né, que foi batizado, aí ele pode tomar ceia. Tá? Mas não é bom, não. Evita, deixa depois o batismo, tá bom? Depois a criança batizar, vocês vão lá e dá ceia para ele. Tá bom? Porque aí ele já batizou na morte, né? Fica tudo bonitinho. Olha, o pão, a Cleide vai estar passando a semana, fica ligado no canal, que essa semana a gente vai estar passando sobre a questão do pão, tá bom? E outra coisa também interessante, muito temor na hora que você for fazer domingo que vem, sem ser esse domingo no próximo, a gente vai estar falando sobre esse assunto. A Cleide vai fazer uma live com vocês, para ajudar vocês. Qual a intenção da igreja? Qual a intenção da igreja fazendo isso? Alguém sabe? A intenção da igreja é não só dar ensinos, não só edificar pessoas no ensino, mas sim espiritualmente. E tem uma coisa interessante que a gente tem que falar e sempre frisar isso, que Paulo disse assim, ó, não seja costume de alguns deixando de congregar. Mas Paulo está falando congregar numa igreja santa, não nessa daí de fofoqueiro, de religioso, de invejoso, de contendeiro. Ele está falando de uma igreja dos santos. Então, se não tem essa igreja, você vai fazer o quê? A palavra desigrejado não existe, a igreja somos nós. Existe a palavra templados, ou seja, fora do tempo. Desintemplados. Essa existe. Então não existe essa palavra desigrejado, ela não existe. A igreja somos nós, não existe isso desigrejado, tá? Amém? Fora do templo, sim, mas fora da igreja, jamais. A igreja somos nós. Destemplado, existe destemplado, isso é verdade. Desintemplados, desintemplados, esse existe, mas desigrejados não existe. Igreja, alguma pergunta rapidinho? Vocês gostaram do ensino? Tô meio cansado, foi muito difícil ficar esse ensino. O suco tem que ser suco de uva, tá bom? Suquinho de uva, né? Eu já vi pastores, diáconos, da ceia com fantaúva. Na hora da ceia, vamos agora o sangue. Lá na Deus e Amor, lá de Campinas. Eu falei isso, eu falei, meu Deus, fui falar com o rapaz lá, falei pro dono da sede, o cara me xingou tudo. Você tem a ver com o irmão, você é um comedor de feijão, igual ele. Eu falei, vocês é tudo da minha farinha, do mesmo saco, hein? Cada um, hein? Assim, no céu, quando a gente estiver lá, Jesus nunca vai fechar aquele buraco na mão dele. Quando você vê o buraco na mão de Jesus, você vai lembrar porque você está lá. Você não vai saber de onde você veio. Se eu estou aqui é por causa daquele furo. É como assim, se hoje está quentinho, o cara aquele sol. Muito forte, né? Muito forte. Veja, é um erro muito grave trocar ceia, cálice, viu? A ceia vai ser domingo que vem, tá? Domingo que vem vai cair que dia? Vamos ver aqui. Domingo que vem vai cair dia hoje 19, 27. 27, domingo que vem, tá bom? Vai ser às 9 da manhã e Deus vai operar muito, tá bom? Lembrando também, né? Então vai pedindo perdão essa semana, vai orando bastante, para que vocês consigam chegar lá, tá bom? Vocês gostaram do ensino? Foi muito bom? Razoável, né? Pode arrancar um pedacinho do pão da ceia e dividir com os irmãos? Não. Ceia sua, sua ceia. Meu ensino muito forte. Jesus é tremendo.
É isso então, tá bom? Igreja, eu vou lá. Tô com o rosto todo dolorido. Meu filho tá doente. Perdoa pelas paradas, enfim, mas deu para absorver. Graças a Deus, tá? Esse ensino vai ficar até domingo. Acho que até domingo. Lembrar tudo certinho, tá bom? Grande abraço. Fica na paz. Beijo no coração. E até daqui uns dias, tá bom? E que Deus possa abençoar aí. Vai orar um pouquinho, orem, busquem a Deus, pois Jesus está voltando. Amém? É tempo de buscar o Senhor. Boa noite a todos. Aliás, bom dia. Deus abençoe. 1h18 da noite. A paz do Senhor Jesus. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Passou muito rápido. Muito rápido. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.